Muito boa noite a todos. Hoje eu quero fazer uma reflexão, trazer uma reflexão a todos nós, porque eu sou o primeiro a refletir nesse assunto na noite de hoje, ao preparar esta exposição, sobre o tema caridade dentro do âmbito da reforma íntima. Porque caridade é uma palavra que é muito usada no contexto das casas espíritas, assim como todas as religiões, e fica como uma ideia mais ou menos vaga, né, de que é uma virtude dos anjos, dos santos, que um dia chegaremos lá na caridade. E não é bem assim a maneira que nós devemos pensar, porque esse um dia, uma caridade distante, lá longe, tende a não chegar nunca, se nós não trouxermos essa caridade para mais próximo de nós, no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos caridade, de uma maneira geral, a primeira ideia que nos vem é daquela imagem da ajuda material aos necessitados. Os necessitados que precisam de algum auxílio e as pessoas que auxiliam estão fazendo a caridade. E essa é uma ideia amplamente divulgada, né, de que a caridade é auxílio material às pessoas necessitadas, na maior parte das vezes delas, desconhecidos. Pessoas que não conhecemos, que vivem longe de nós, e que num determinado momento nós fazemos a caridade distribuindo alguma coisa material, compartilhando esse excesso que nós temos com essas pessoas. A gente deve começar a ampliar esse conceito, se a gente quiser entender a caridade, e principalmente praticá-la conforme Jesus nos orientou, conforme os exemplos que nós vimos na vida dele e de tantos outros homens e mulheres que vieram testemunhar essa verdadeira caridade. Vamos ampliar esse conceito. Vamos enxergar a caridade como o oposto do egoísmo. E aí toda ação em benefício para outra pessoa pode ser considerado caridade. O egoísmo é o foco em mim mesmo. A caridade é o foco no outro. Então a gente já começa a ampliar. Então caridade significa compartilhar os nossos recursos, os mais diversos possíveis. Pode ser bens materiais, dinheiro, doação de algum gênero alimentício, roupas, o que for, mas pode ser também dividir o nosso tempo com outras pessoas. Doar o nosso tempo em benefício de outras pessoas. Ou a nossa atenção, o nosso carinho, toda forma de doação em que eu me envolvo com o objetivo de beneficiar outra pessoa, a gente pode entender como caridade. Então, dividir os nossos recursos, os mais diversos. Muitas vezes as pessoas estão até dispostas a doar um valor, uma quantia financeira. Mas quantos estão dispostos a doar o seu ouvido? Para ouvir atentamente uma pessoa que precisa ser ouvida? Quantos estão dispostos a doar do seu tempo de verdade para sentar com alguém, bater um papo, tentar entender os seus problemas, falar uma palavra de encorajamento, uma palavra positiva? Isso, por incrível que pareça, é mais difícil do que você tirar R$10, R$20, R$50 da carteira e entregar a alguém para ficar livre dela. E aí a gente começa a entender a verdadeira caridade. Esquecer um pouco de nós mesmos, desapegar do nosso ego, que é algo assim tão desafiador, porque nós mergulhamos na matéria e o nosso ego meio que ele se identifica conosco mesmo. É aquela coisa que a gente geralmente vê, né? Nunca é a gente, mas a gente sempre conhece alguém que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e lá no fim, se sobrar alguma coisa, eu faço a caridade para o próximo, né? Quer dizer, o ego está falando mais alto. O outro é esquecido. E de certa maneira, essa é uma ilusão da nossa vida na matéria.
mergulhados na matéria, tudo nos leva a procurar a nossa própria subsistência primeiro. É o nosso instinto de conservação. Nós procuramos reunir os meios necessários para a gente continuar vivo, do ponto de vista financeiro, né, e tudo mais. E aí, no máximo, a gente amplia isso para a nossa família, aquela mais imediata. Filhos, irmãos, pai, mãe, né, aquele círculo familiar mais próximo. E aí, a gente divide os nossos bens com essas pessoas. Só, esse é o meu papel na sociedade. Para que eu vou ajudar alguém estranho? Para que eu vou ajudar alguém no meu ambiente de trabalho? Não é minha família? A vida material, muitas vezes, nos leva a essa conclusão, né, de que a gente deve auxiliar, fazer a caridade àqueles mais próximos. Só que a família é só uma lição para nós aprendermos o amor incondicional. Para nós aprendermos a verdade de que todos nós fazemos parte de uma mesma família universal. Isso é um aprendizado que demora muito tempo. Alguns espíritos já estão mais avançados. Nós estamos aprendendo isso dentro das nossas famílias. Observem, até dentro das famílias é difícil a gente conviver em paz. É difícil a gente ser verdadeiramente caridoso com as pessoas, ouvir verdadeiramente, fazer um esforço para entender de verdade. Até numa família de 4, 5 pessoas isso é desafiador, que dirá a humanidade inteira. Mas esse é o nosso exercício principal para estarmos aqui. Aprender essas lições e começar em casa, sim. Que a caridade começa em casa. Não adianta nada eu vir ao centro espírita, doar mensalmente, né, uma cesta básica, ou participar de um trabalho voluntário, e ser uma pessoa desrespeitosa em casa, com a minha esposa, com o meu marido, com os filhos, com a minha sogra, com o meu sogro, com os meus pais, com aquela minha avó, meu avô que já está numa idade avançada e que tem as suas manias e que muitas vezes a gente perde a paciência. De que adianta? Se a gente não consegue exercitar dentro da própria família, né? Então começa em casa, sim, esse aprendizado. E ele precisa ser praticado também no ambiente de trabalho. Já pensaram? Eu preciso ser caridoso com o meu colega de trabalho, aquele difícil de conviver. Eu preciso ser caridoso com as pessoas, os clientes, as pessoas com quem eu atendo que dependem do meu trabalho. Eu preciso agir de forma caridosa com o chefe, com os fornecedores, com todas as pessoas desse ambiente, como também com amigos e até com desconhecidos. Então, são vários círculos que nos colocam à prova o tempo todo, criando condições para a gente poder exercitar a caridade em situações as mais desafiadoras possíveis. Por isso que a caridade não é uma virtude fácil de ser conseguida, né? Nessa série de palestras falando sobre a reforma íntima, nós viemos trabalhando outras virtudes antes de chegar na caridade, porque no final das contas, a caridade é composta de virtudes mais simples, mais fáceis de serem trabalhadas no dia a dia, que à medida que vão fazendo parte da nossa personalidade, vai nos transformando em pessoas mais caridosas. Por exemplo, quem é caridoso também costuma ser cordial. A cordialidade é uma virtude mais simples de trabalhar. Foi uma das palestras que nós falamos sobre como ser mais cordial no nosso dia a dia, com exemplos práticos. Como nós podemos fazer um compromisso conosco mesmo de sermos mais cordiais com as pessoas, né? Tratar as pessoas de forma respeitosa, independente da posição em que elas estão. Quem está acima de mim, quem está abaixo de mim, quem ainda é da minha família, quem não é, quem é conhecido, quem não é, quem é amigo, quem é desafeto. A cordialidade não exclui nenhuma pessoa. É uma virtude para ser praticada sempre, porque no final das contas, assim como todas as virtudes,
do relacionamento humano, ela diz mais a respeito de nós do que dos outros. Quem é uma pessoa em paz consigo mesmo, bem resolvida, é caridosa, independente da situação. Ela é cordial com as pessoas, mesmo se a pessoa for discordial com ela. Mesmo se a pessoa chegar com 4 pedras nas mãos, ela consegue ainda assim ser cordial. E aí a gente vai construindo essa caridade através da cordialidade, através da honestidade. Eu não preciso tirar nada de ninguém, como dizia o próprio Chico, né? Tudo que é meu encontrará uma maneira de chegar até mim. A honestidade é uma virtude simples também de ser praticada. Simples. Não mentir, não falar mal das pessoas. Que muitas vezes a gente faz até sem ver, né, por estar tão acostumado com esse vício da maledicência. Chico dizia assim, eu penso, por exemplo, em relação à maledicência, que eu sou a estação final, como um trem. Um trem, ele sai da sua partida, ele passa por várias estações e chega na estação final, onde ele para. Para Chico, a maledicência, ele era a estação final. Chegou nele, encerra ali. Alguém pode até falar, ele vai ouvir a pessoa, reclamando, falando, olha, o meu marido é uma pessoa intragável, eu não consigo conviver com ele. Ele vai ouvir a pessoa, ele vai aconselhar, mas vai parar ali. É a estação final da maledicência. Se nós pensássemos dessa maneira, seria uma técnica, né, para vencer esse hábito. Então, a honestidade, a gratidão. Quem é grato pelo que tem, não experimenta a inveja. Não se sente mais merecedor dos dons divinos do que o seu irmão. Todos nós somos iguais. Independente da condição, independente da ilusão que nós criamos, que nós somos melhores do que tal pessoa, todos nós temos os mesmos direitos. Não somos iguais em atributos, em virtudes, porque isso é o resultado da caminhada individual de cada um. Mas temos os mesmos direitos. Isso que é a gratidão, né? A tolerância também faz parte da caridade. Eu consigo ter empatia pelas outras pessoas, eu posso até não compartilhar da mesma forma de pensar dela, mas eu defendo o direito dela de ter o direito de pensar da forma dela. Todos nós devemos ter. E principalmente, eu consigo conviver em paz com pessoas que pensam e agem de forma diferente de mim. Porque ser caridoso só com quem é do mesmo grupo, pensa igual, não é caridade. Isso é fácil. A caridade requer um esforço para conviver bem até com quem pensa diferente, age diferente. Quando Nicodemos pergunta para Jesus, né, qual que é o maior mandamento, que ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Que ele fala aquela parábola do bom samaritano. O que ele estava falando é justamente isso. A gente respeitar todas as pessoas, independente dela votar no candidato A ou B, independente dela torcer para o time A ou B, independente dela gostar dessa tipo de música ou daquela. É o respeito, é a tolerância, é viver em paz com todo mundo. Tudo isso são pequenas parcelas da caridade, que à medida que a gente vai avançando, por tabela, nós vamos nos tornando pessoas mais caridosas também. Mas tem uma virtude que ela anda de mãos dadas com a caridade. As duas andam juntas, de tal maneira que a gente só consegue desenvolver plenamente uma se a gente desenvolve outra, que foi justamente o tema da nossa palestra anterior, que é a humildade. Humildade e caridade são duas virtudes que andam de mãos dadas. A humildade porque faz
a gente se enxergar tal qual nós somos, com as nossas limitações, com as nossas deficiências, mas também com as nossas conquistas, com as nossas qualidades, porque nós somos a soma de tudo isso. E tudo isso é mérito nosso. As nossas conquistas, os nossos defeitos, os nossos méritos e os nossos deméritos, os nossos vícios e as nossas virtudes. Tudo isso é conquista nossa. Não veio dado como dons divinos, nós conquistamos. Isso tudo faz parte de nós aceitamos isso, mas nós aceitamos quando nós temos humildade. Quem é humilde é simples, modesto, né? Admite a sua condição de ser humano. Gente, nós estamos no início da caminhada evolutiva. Tem muito mais chão pela frente, na nossa caminhada até espíritos puros, do que para trás, que nós já caminhamos. Isso é uma constatação que só deve levar a uma conclusão, da humildade. A gente precisa ser humilde, porque nós somos crianças espirituais ainda, sendo guiados por irmãos mais velhos que já passaram por esse caminho e vêm nos reafirmar o tempo todo, sem deixar nos esquecer da importância dessas duas virtudes, humildade e caridade, o tempo todo, que são as virtudes que combatem os vícios que são as verdadeiras chagas da sociedade, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Se a gente vai lá, por exemplo, na questão 893, do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec pergunta aos Espíritos. E os Espíritos respondem, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam o progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória virtude é a que se assenta na mais desinteressada caridade. É o desejo de realmente fazer o bem ao próximo, sem buscar a recompensa, pelo menos não buscar a recompensa imediata. Porque a recompensa a gente sabe que existe. Ela faz parte da lei de Deus. Toda ação praticada no bem volta para nós, né? Volta para nós, como felicidade, como paz de espírito, como tranquilidade, como serenidade. Agora, isso vem junto com as aflições e as dificuldades que nós precisamos viver. Por isso que muitas pessoas não percebem isso. Querem o pagamento imediato de tudo o que fazem. E isso não é caridade, isso é interesse, isso é egoísmo. Porque o foco está nela, novamente. Questão 913, o contraponto da maior virtude. Dentre os vícios, vícios no sentido de problemas comportamentais, né? Qual que se pode considerar radical? Isso é, qual que é o nosso defeito que é a raiz de todos os outros defeitos que nós temos? E aí vem os espíritos superiores responder. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-lo. Enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O que os Espíritos estão dizendo aqui, de certa maneira, é o seguinte:
Deus criou o universo material, todo aquele que a gente só começa a vislumbrar uma pequena parcela. Por mais que os astrônomos apontem os seus telescópios para o infinito, nós vemos uma pequeníssima parcela da obra da criação. Isso a parte material, aquela que é visível. Deus populou esse universo e continua populando com seres vivos. Seres esse que Ele criou simples e ignorante e que deixou que eles caminhassem por eles mesmos, experimentando a vida na matéria e aprendendo, desde as leis mais simples da matéria, até as virtudes mais sublimes, como a humildade e a caridade. E cá estamos nós, seres humanos, terrestres do planeta Terra, perdidos nessa imensidão, como um desses seres vivos, vivendo, experimentando, passando por dores, frustrações, de sabores os mais diversos, mas também felicidades, conquistas, e aprendendo as virtudes, controlando as nossas más inclinações, como ele vai dizer ali numa outra questão, corrigindo vícios, criando virtudes. E Deus criou esse universo com as suas leis. As leis materiais são regidas, o elemento material, os corpos materiais são regidas pelas leis da matéria, que nós conhecemos um pouco. A lei da gravidade, que rege os corpos celestes que viajam pelo universo. A lei da força atômica ali, que reúne as partículas, no princípio material que origina tudo. E a matéria nas mais diversas leis, até as leis dos seres vivos. Deus criou essas leis, mas Ele criou as leis que regem também o comportamento desses seres, a maneira que eles iriam evoluir nessa sua trajetória até a perfeição. São as leis do universo moral. Quis Deus que nós, seres humanos do planeta Terra, assim como diversas outras civilizações espalhadas nesse universo sem fim, que nós vivêssemos de forma a colaborarmos uns com os outros. Nós vemos a verdade disso até no reino animal, dos animais mais simples que vivem em sociedade. Quando a gente olha um formigueiro, por exemplo, um animal tão simples, mas que tem uma sociedade constituída de uma forma tão organizada e tão harmônica, aquilo é um tapa na cara da civilização dos Homo sapiens, porque nós não conseguimos essa harmonia. E aí vem a obra da criação nos dar lições sem fim, de solidariedade, de colaboração. Então a gente deve trazer esse conceito da caridade para o nosso dia a dia. O que eu posso fazer de diferente no meu dia a dia para hoje ser uma pessoa mais caridosa do que eu fui ontem? Quando eu acordo, como é que é o meu relacionamento com as pessoas que estão dentro de casa? É harmônico? Eu faço um esforço para conviver bem com todo mundo? Eu perdoo as dificuldades dos outros de casa, assim como eles precisam perdoar as minhas também? Quando eu encontro com um desconhecido na rua, como é que é a minha forma de proceder com ele? Por exemplo, no trânsito, quando está aquele trânsito congestionado, eu já estou atrasado para o trabalho porque eu acordei em cima da hora, e aí eu quero que o trânsito flua para eu não chegar atrasado. E aí, como ele não flui, eu descarrego a minha frustração, a minha falta de organização no carro da frente. Isso também é caridade. Colaborar para um trânsito mais tranquilo, mais pacífico, em todos os nossos ambientes. Lá na pergunta 919, Kardec vai perguntar para os espíritos como é que a gente então
melhora, né? Se a gente muitas vezes se ilude, né, em estar fazendo o bem ou não a outras pessoas. Ele fala, olha, é só você julgar suas ações da mesma maneira se fosse o inverso. Se aquilo que eu faço para o outro está certo a maneira que eu agi, é só você verificar. Se ele fizesse aquela mesma ação para mim, como é que eu ia me sentir? É fácil a gente identificar. E está aí aquilo que o próprio Jesus já nos diz há 2000 anos, né? Amai-vos uns aos outros, assim como você ama a si mesmo. Essa é a base da caridade. E aí a gente percebe que é mais fácil e está mais próximo de nós esses ensinamentos. A gente vê ali, ó, tem um pôster ali, não é à toa que a caridade é tão importante, ó. Deus, nosso Pai, Cristo, nosso guia e modelo, a caridade, o caminho através do qual nós vamos chegar neles. Porque é o único caminho, é nós encontrarmos uma maneira de convivermos bem com as pessoas. Ah, mas o fulano é impossível de lidar. O fulano é trabalho dele. A reforma é íntima, é minha, é pessoal. Eu só respondo por mim. Se eu for caridoso com aquela pessoa do meu trabalho, e ele for cínico, desrespeitoso e tudo mais, ele vai colher os frutos. E eu vou colher os meus frutos. A gente não deve mudar a nossa forma de ser, né? E a gente vê na própria conduta de Jesus, né? Jesus, todo o ensinamento de Jesus, esses 3 anos de vida pública, se resumem nessas 2 virtudes, humildade e caridade. Não só os ensinamentos do que escreveram, das palavras que ele deixou, mas o exemplo que ele dava também, de humildade e caridade. É o tempo todo. Nas mais diversas situações, Jesus esteve com os amigos, foi caridoso. Com desconhecidos, foi caridoso. Com pessoas que eram do povo dele, foi caridoso. Com pessoas que eram de um outro povo que foi ensinado que ele deveria ser inimigo. O que ele escolheu? Ser caridoso. Com pessoas pecadoras, o que ele fez? Foi caridoso. Deu uma palavra amiga, encorajou a pessoa a melhorar-se, não julgou e deu o caminho para ela ser feliz. Então, a vida dele é o exemplo, né? Muitas vezes a gente pensa, ah, não, mas Jesus está muito longe, né? É um espírito puro, muito difícil fazer aquilo que ele fez, né? 2000 anos atrás, era um outro mundo. Vamos lembrar de Chico, então. Mais próximo da gente, está aqui pertinho, né? Estava ali pertinho, Minas, pertinho da gente. Contemporâneo da maior parte de nós aqui. Vimos tantos exemplos dele, né? Pequenas coisinhas. Eu gosto muito de uma história de Chico, que era a seguinte. Para a gente ver que a caridade, ela cabe nas pequeníssimas coisas. Chico fazia o trabalho dos diversos trabalhos que ele fazia, que ocupava as horas do dia dele, né? Dormia muito pouco, vários trabalhos. Ele tinha um trabalho muito legal de visitar pessoas na casa delas. E muitas vezes pessoas necessitadas de uma palavra, de um auxílio material também. E numa dessas visitas que Chico fez, em uma casa extremamente pobre, num bairro humilde, de uma determinada cidade, ele chega num casebre caindo aos pedaços, muito pobre mesmo assim, todo, faltando de tudo. E chegou lá para levar uma cesta básica para uma família. Era a mãe, o pai e uns 10 filhos dentro de um cômodo só, muito pobre, chão batido, né, mofo para tudo quanto é lado, buraco, tijolo sem revestimento, assim, o retrato da miséria, da desigualdade mesmo. E Chico foi lá, conversou com aquelas pessoas de igual para igual, porque de fato eles são, né, eles têm os mesmos direitos que todos nós. E num determinado momento a mãe, né, chama Chico para almoçar
almoçar com eles, porque ela tinha feito o almoço, Chico tinha chegado, não ia deixar ele sair sem almoçar, né? E aí, quando ela destampa a panela, isso lá já pelas 3 horas da tarde, eles já tinham almoçado, saem umas 3 baratas grandes, desse tamanho assim, ó, de dentro da panela. E Chico tem uma reação assim, a princípio, de nojo daquelas baratas saindo, e imediatamente Emmanuel aparece do lado dele e fala para ele assim, num milésimo de segundo, né? Olha para a sua reação, coloca um sorriso nesse rosto. Essa mulher vai oferecer o pouco que ela tem, que vai fazer falta para ela no jantar. E você vai comer essa comida como se fosse o manjar dos deuses, porque o que ela está oferecendo para você é o coração dela. Vai fazer falta para os filhos. E o Chico, que é Chico, teve essa reação, mas rapidinho, ele viu que seria uma extrema falta de caridade. Criticar, ou sequer recusar o convite daquela mulher de almoçar na casa dela. Ela serviu, e ele comeu tudo, e estava maravilhoso. Depois da primeira garfada, ele tinha esquecido do evento da barata. Isso é uma caridade colocada num momento ali, ó. Quantas oportunidades nós temos ao longo da vida de exercitarmos a caridade, nas mais diversas situações. Vamos parar para prestar atenção? A gente não presta atenção. A vida, ela é milhares de oportunidades diárias para a gente agir da forma que Jesus nos ensinou. Milhares. Aí a gente chega no fim do dia, muitas vezes, falha em 99,9999% das oportunidades. Mas não tem problema. O próximo dia vem e a gente tem novas oportunidades também. Então vamos parar para pensar como é que a gente pode agir com mais caridade, né? Quem quiser, por exemplo, durante essa semana, abra o seu armário lá, verifica das roupas que você tem lá, qual aquela que já faz 1 ano que você não coloca. Se você não usa 1 ano, é bem possível que você não vá usar mais. Por que não separar, juntar essas peças, se tiverem condições, e trazer aqui para o centro? É só trazer uma sacolinha e deixar ali, ó, logo na entrada, que vai ser encaminhado para quem não tem nada. Muitas vezes o nosso armário está abarrotado, né? Quando você abre a despensa da sua casa, geralmente está cheia, abastecida, né? Qual o sentimento? De segurança, de tranquilidade. Se você for um pouco mais fundo, o sentimento de gratidão, de perceber que nós estamos num país e num mundo que milhares passam fome. Se você se sentir tocado nesse momento, reserva uma coisinha, traga, faça uma doação ali, ó, deixe na recepção. Isso vai fazer parte das cestas básicas que são distribuídas ao final do mês para pessoas, muitas vezes, como essa mãe de família, que não tem nada, né, que muitas vezes deixa de comer para dar aos filhos. A gente pode doar roupas, alimentos, a gente pode doar o nosso tempo também. Se você se sentir tocado por isso, né, ali na saída, ali, ó, logo à direita, no quadro de avisos, tem uma série de trabalhos voluntários que a casa tem, oportunidade de colocar o nosso tempo em benefício de outras pessoas. Talvez você se encaixe num trabalho, seja qual for, que dedique aí 1 hora por semana, 2 horas por semana, né, para o bem de alguma outra pessoa. Então a gente sempre pode ajudar. Pode ser diretamente, pode ser indiretamente, através de uma instituição qualquer, como essa aqui, né, como o Centro Espírita Amor e Caridade. Pode ser em bens materiais, mas também pode ser em tempo, em carinho, em atenção. As oportunidades são infinitas o dia todo, né? Vamos ver amanhã, quando ela aparecer, se a gente vai conseguir agir um pouquinho melhor do que nós agimos hoje em relação à caridade. Eu quero encerrar essa reflexão com um poema de Maria Dolores, que tem como título justamente Deus é
caridade. Ela começa dizendo o seguinte: não guardes e nem fales, coração, palavras de azedume ou desesperação. O verbo que escarnece, esfogueia, envenena, traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Muitas vezes nós mesmos, trilha afora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão, sem motivo ou sem base, para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Pensa nisso e abençoa aquela própria mão que espanca ou aguilhoa, fel, tristeza, amargura, transforma desventura em maior desventura. Se a mágoa te domina, observa a lição da bondade divina. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita, pelo poder do amor incontroverso, Deus quer que a lei do amor seja cumprida, para a glória da vida nas mais remotas plagas do universo. E aí ela termina dizendo: serve, pois, coração, à tolerância, à paz, à bondade e à união. Embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio a injúria, o pranto, o espinho e serve alegremente. Dor é nova ascensão à vida superior. Rende-te a Deus e segue para frente, pois Deus é caridade e caridade ardente, e tudo cobre de amor. Desejo uma ótima noite a todos e que durante essa semana a gente possa ter inúmeras oportunidades de sermos caridosos com todos que passarem por nós. Obrigado, boa noite.